A melhor parte de apresentar um evento é que um tema já me foi dado. Ou seja, o meu trabalho já foi parcialmente feito. Ter a pergunta é parte do caminho, ter a resposta é a outra. Platão deixa isso claríssimo ao seu livro. Assim como na época desse filósofo grego, vivemos em uma crise da cultura. Esta, contudo, não teve início na Grécia Antiga, e sim junto à atividade de fazer propaganda, um dos ofícios mais antigos do mundo. A cultura está em crise desde os tempos adâmicos do Jardim do Éden, pois nesse período o homem deixou de buscar o que necessitava e foi convencido de que o fruto que comeu o realizaria. Isso se deu por meio do primeiro anúncio a afetar o homem. Veja essa maçã, você precisa dessa maçã, coma essa maçã, seja como Deus. Se Adão tivesse lido menos Times e mais a eternidade, as coisas seriam diferentes. Para entenderem o porquê digo que naquele momento iniciou a crise da cultura, consideremos a palavra crise. Advém do substantivo krisis, em grego antigo, o qual pode significar divisão. E o termo cultura, do verbo latim colere, significando cultivar, cuidar, decorar, cujo particípio futuro masculino é culturus. O que o diabo, ou seja, aquele que por meio dia, em grego, de mentiras, lança, balo, um verbo em grego, diábono, o homem contra Deus. O que ele fez para Adão? Ora, ele o separou da sua atividade de cultivar a terra por meio do convencimento de que era possível viver e desenvolver-se diferentemente do modo delimitado por Deus. Considerando que não há nada de novo sob o sol, da mesma forma em que a primeira manifestação da crise da cultura foi iniciada por uma contraposição à verdadeira noção de quem é o homem e, consequentemente, de suas necessidades, hoje esquecemos-nos ou querem que ignoremos quem é essencialmente o ser humano e que fiquemos apenas com uma foto ampliada em algumas de suas partes. Ainda que por meio e promessas imediatas diferentes, o grande prêmio prometido pelas propagandas é o mesmo: sereis como deuses. Essa atribuição ao homem é quase verdadeira, mas por isso a maior das mentiras, já que uma afirmação nunca foi tão falsa como quando ela quase chegou a ser verdadeira. Contudo, o prêmio prometido em suas especificações é impossível e, por isso, um dos efeitos de quem tenta alcançá-lo é uma terrível inquietação, uma agonia, uma luta interna. Junto a essa consequência, percebemos que o empobrecimento da educação e de seus meios, sendo um deles as artes, também tornou-se desordenado. Ensina-se a criticar antes de entender, a como ter os meios, dinheiro, sem considerar os fins, a como executar sem justificativa das causas. É próprio das artes induzir o homem a algo. A depender do que se entende por ser humano, induz-se a um lugar ou a outro. Quanto mais reduzida é a noção de natureza humana, mais as artes se tornarão manifestações sem um sentido que as unifique e influencie o homem para tornar-se virtuoso em suas ações e em seu conhecimento. Como os aspectos da realidade que não são sensíveis são por nós conhecidos ou pelos seus efeitos ou por comparações, a produção cultural é um preciso indicador do caminho pelo qual o ser humano é direcionado. Com a redução da literatura às postagens e da música a barulhos, percebemos que cada vez mais afastamos-nos da estrada correta. Como contribuição à excelente educação do Colégio Mater Dei, a qual considera o ser humano como imagem e semelhança de Deus,
visando um desenvolvimento excelente quanto à natureza e dócil em relação à graça, pensamos nesse sarau. Ainda que não estejamos na cera da noite, esperamos que, por meio da luz da literatura e da música, esse evento possa contribuir com a extinção da noite intelectual em que vivemos. Reverendíssimos padres, excelentíssimos pais, caríssimos colegas de ofício e amados alunos, sejam bem-vindos ao primeiro sarau litero-musical do Colégio Mater Dei. Ao longo do evento, os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano declamarão poemas e fábulas, bem como tocarão e cantarão músicas. Espero que possam apreciar as apresentações e convido-os a considerarem a importância do cultivo de tais artes em vossas vidas. Para iniciar, eu tomarei a palavra e declamarei o primeiro canto da Divina Comédia de Dante Alighieri. Isso será feito em italiano, ou no italiano antigo, a língua em que foi escrito.